Olá, pessoal! Eu estou aqui hoje para fazer mais uma live, né? É muito importante dizer para vocês, eu vou me apresentar. Eu sou Ana Lúcia Castelo, eu sou professora de educação física, para os que não sabiam, sou psicóloga clínica, né? E estou hoje muito contente porque nós estamos comemorando a vida, né? Estamos comemorando a vida de Carolina Santiago, que ela teve a grande honra de fazer um excelente campeonato paralímpico, trazendo para nós, para o Brasil, 3 medalhas de ouro e uma medalha de prata e uma medalha de bronze. Eu estou aqui porque gostaria muito de falar hoje. Nós vamos fazer 2 momentos desse nosso trabalho. A primeira live eu vou falar sobre como o psicólogo pode trabalhar o desempenho do atleta, né? E numa segunda live, que vai ser pelo Zoom, eu vou fazer junto com Carolina Santiago, para que a gente possa trazer um pouco do trabalho tão extenso que nós fizemos com o MDR, né? Para quem entrou depois, eu vou dizer uma coisa para vocês importante. Eu, além de psicóloga clínica, eu sou professora de educação física, né? Eu sou de uma família de atletas, né? O meu pai e a minha mãe eram atletas. Eu tenho 4 irmãs que eram atletas também. Uma das irmãs, a mais velha, Vera Santiago, que coincidentemente é a mãe da Carolina Santiago, né? A Vera também foi atleta profissional. E a gente passou uma vida inteira, né? Treinando, uma vida inteira disputando grandes campeonatos. E para nós, toda essa parte de esporte sempre foi muito importante, né? Então a gente tem que pensar de uma maneira muito interessante quando a gente coloca a psicologia nos esportes, né? Por quê? Porque a gente precisa pensar um pouco enquanto os fatores comportamentais, os fatores emocionais, eles influenciam e são influenciados pela participação do atleta e o desempenho dele no esporte, né? Então, para mim é muito importante fazer essa junção da educação física, né, que eu me formei já há muitos anos, com a psicologia. Tá? E para mim, eu fiz um modelo de trabalho com a Carolina e com o Rui T. Silva. Né? Os dois são meus pacientes para trabalhar performance. Eu gostaria muito de falar sobre isso, que nós fizemos um plano de trabalho, né, para esses dois, tanto a Carolina Santiago quanto o Rui T. Silva. E o que a gente viu no decorrer do tempo foi que eles gradativamente eles começavam a ter um funcionamento cerebral melhor, né? É muito importante a gente pensar quais os benefícios, né, da gente tratar o atleta, né, dentro da condição que ele está. Né? O atleta paralímpico é um atleta de alto nível, né, e eles têm dentro da situação de vida deles 2 situações bastante importantes. A primeira delas, que eles tiveram que lidar com a deficiência na condição mais básica da vida, né? Na infância, na adolescência. E depois eles entram dentro do contexto do esporte e eles conseguem fazer um movimento bastante interessante, né? De captação de resultados, de estrutura, de planejamento do trabalho, né? Então, o psicólogo tem um papel muito importante, né? Eu vou dizer para vocês uma coisa que me preocupou muito na Olimpíada. O que me preocupou muito na Olimpíada foi que nós vimos que a questão psicológica dos atletas foi assim uma condição bastante séria em relação a muitos atletas que se apresentaram lá. Então, eu fico pensando, né? Um atleta, ele é um somatório. Né? A Carolina Santiago não teria ganho essas medalhas de ouro e a medalha de prata e bronze se ela não tivesse uma equipe por trás dela. Né? O Rui não teria sido 4º lugar no Heavy se ele não tivesse por trás dele
uma equipe, e é uma equipe de ponta, né? Que é liderada pelo coach Tomazello, que é assim, eu tenho uma grande reverência para ele, gosto bastante do jeito dele trabalhar, né? É uma pessoa extremamente sensata, é uma pessoa humana, isso é muito importante num técnico, né? Então, quando a gente pensa em esporte, a gente pensa qual a motivação que leva o atleta a fazer esporte. Eu pratiquei 3 esportes na minha vida. Eu pratiquei o voleibol durante 25 anos, pratiquei o arremesso de peso e salto de altura. Né? Tive a grata satisfação de ganhar muitos campeonatos, né? Tanto no salto de altura, no arremesso de peso, quanto no voleibol. Mas uma das coisas, eu dizia para a minha família, né? Eu estou aqui no lugar que eu gostaria de estar. Ontem, às 11 horas da noite, a Carolina me ligou e ela me disse, olha, eu fiz tudo o que nós combinamos. E durante a minha última prova, eu tinha a sensação de que eu já tinha feito aquela prova antes, daquela forma, em cima do trabalho que nós fizemos com ela. E ela me disse exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Ela me disse, mas o mais importante foi no balizamento, quando eu parei e pensei, aqui é o lugar onde eu queria estar agora. Né? Isso me emocionou muito, porque eu me lembrei dos meus anos remotos de voleibol, né? Ou quando eu pensava antes de entrar na quadra, nossa, eu tenho que ser muito forte, porque era aqui que eu queria estar agora. Né? Então, a gente tem que pensar no bem-estar, né, do atleta quando ele entra nesse contexto, e a gente tem que pensar no papel da psicologia. Né? A psicologia tem um papel muito amplo. Quando eu peguei Caroline e o Ruiter para trabalhar com eles, eu pensei em tudo que eu gostaria de trabalhar com esses 2 atletas. Eu pensei que seria muito importante, além de trabalhar toda a parte psicológica realmente, eu tinha que verificar que traumas esses 2 tiveram em toda a vida deles, desde o nascimento até a vida atual deles. Eu teria que rastrear as situações difíceis de performance que eles tiveram, que foram muitas, tá? Logo no início da carreira. E uma das coisas que eu pensei, até em função do trabalho que eu fiz na minha vida esportiva, foi como trabalhar todas as partes da natação em que eles tinham os fundamentos ativos, mas que alguns deles não eram tão bons. Como a psicologia poderia trabalhar isso, né? Eu tenho muita propriedade para falar de trauma de esporte, porque eu tive muitos traumas, principalmente traumas de contusões, né? Hoje tenho 2 próteses nos joelhos, em função de 6 cirurgias no joelho esquerdo e uma cirurgia no joelho direito. Então, as contusões nos atletas, elas geram traumas, gente, sabe? Geram traumas graves. Porque eu lembro que quando eu ia para um campeonato mundial no Japão, eu tive uma lesão gravíssima desse dedo esquerdo, e o meu médico disse, você a partir de agora vai jogar tênis, ou tênis de mesa. Voleibol nunca mais. Depois disso eu joguei mais 10 anos, mas eu estou contando isso para vocês, porque o peso da contusão do atleta é algo assim terrível, né? E isso pode começar a gerar um certo medo no atleta, certo? Eu, durante a minha vida esportiva, eu aprendi da forma mais difícil trabalhar com medo porque eu queria, de uma certa forma, enfrentar o medo como se ele não existisse. O medo é uma emoção básica do ser humano, né? E a gente sabe que quando o ser humano está diante de reações de medo, ele pode ativar o sistema interno dele e produzir reação de fuga, de luta e de congelamento. Eu vou falar um pouco sobre isso um pouco mais na frente. Mas o medo, ele é um fator inerente ao esporte. Por quê? Porque o ser humano não domina 100% o esporte. Então, quando existe um alto grau de dificuldade e de risco físico, muitas vezes
a pessoa não consegue aprender novas habilidades de uma maneira natural, né? E essa pessoa começa... Rafael, você tá aí, eu tô vendo você, viu? Beijo. Minha filha Renata também tá aqui, beijo. Então, o atleta pode falhar repetidamente no processo de aprendizagem, né? Eu tenho uma experiência com a Carolina muito interessante. A Carolina, ela é deficiente visual, ela nasceu com uma deficiência visual congênita e ela tem somente 15% de visão periférica de um dos olhos. Ela não tem uma cegueira total, mas a Carolina, eu nunca soube disso durante a vida dela inteira, mas eu soube que ela, de uma certa forma, muitas vezes ela batia com a cabeça na borda da piscina porque ela não conseguia enxergar a piscina. Então, quando ela entra no Paralímpico, ela é avaliada, né? E inicialmente ela foi para a classe S13, que não precisava do TAPER. O TAPER é aquele cidadão que fica ali fora da piscina, com o TAPER, que é como se fosse uma grande régua, que ele bate nas costas do atleta, para o atleta saber que ele está quase chegando na borda e não bater a cabeça. A Carolina, por diversas vezes, ela bateu na borda da piscina, né? Ela machucou o dedo algumas vezes. Então, todos esses traumas, eles vão sendo alocados em locais no cérebro, onde a pessoa, muitas vezes, fica paralisada em cima deles. E isso, para nós, é muito importante pensar, porque o atleta, quando ele começa a falhar, e os erros começam a ser pequenos, e as consequências são pequenas, a aprendizagem de novas habilidades, elas começam a ser comprometidas. Isso, para mim, é muito importante dentro desse contexto. Por quê? Porque se o atleta bloqueia aquela aprendizagem, outros fundamentos podem ser prejudicados, tá? Então, o medo, uma ocasião, eu comecei a trabalhar com MDR, com uma atleta de tênis. Ela jogava muito bem quando o pai dela não estava na quadra. Por quê? Porque todas as vezes que o pai dela estava na quadra, ele ficava gritando alto o que ela tinha que fazer e ela paralisava. E durante os trabalhos ela traz para mim a seguinte frase, né? Ana Lúcia, o meu cérebro fica preso. Eu não consigo enxergar, nem visualizar as formas mais importantes que eu tenho para trabalhar em cima da minha melhor performance, né? O medo, ele fica no fundo da minha mente. Eu não consigo acessar esse medo, né? É como se eu não conseguisse fazer com que o meu corpo respondesse àquela situação que eu quero que ele corresponda naquele momento. Então, o atleta do esporte, o psicólogo do esporte, ele precisa começar a identificar toda essa parte que o nosso atleta traz de dificuldade, né? Mesmo porque nem sempre as dificuldades estão disponíveis, não estão perceptíveis para os atletas. Isso é muito importante, né? Eu digo que existem os traumas invisíveis, que são aqueles traumas que o atleta não sabe que aquilo causou trauma. E ele fica preso naquilo e ele não consegue sair e não sabe por quê, né? Eu trabalhei vários desses traumas com a Carolina e com o Ruiter, né? Então, dentro da psicologia do esporte é muito importante a gente trabalhar muito as questões de atenção, de concentração. Eu disse para a Carol hoje de madrugada, era de madrugada quando ela me ligou, tá? Desculpa a hora, mas eu estou ligando para você até para agradecer o nosso trabalho, que eu fiz tudo como nós combinamos. Então, assim, eu tive uma fase final de preparação com o Rui e com a Carolina, fantástico, né? Esse trabalho todo, ele vai sair dentro de um curso de MDR, da psicologia de MDR e esportes. Por quê? Porque eu montei um plano de tratamento de trabalho bastante interessante. E, graças a Deus, foi um plano de trabalho que eu comecei a testar e esse plano de trabalho deu muito certo, né?
Nós tivemos um problema com o Ruiter, eu gostaria de deixar claro isso aqui. Né? O Ruiter foi super prejudicado em função de que a delegação do Brasil teve um problema com uma pessoa que testou Covid na entrada do Japão. E as 30 ou 40 pessoas que estavam do lado dessa pessoa, essas pessoas tiveram que ficar 15 dias quarentenados. Então você imagine um atleta que está no ápice de toda forma física, técnica e psicológica, ter que ficar 15 dias trancado dentro do quarto. Né? E eu acho que isso prejudicou muito a performance do Ruiter, porque ele estava muito bem. Né? O Ruiter foi para o Japão para ganhar a medalha. Então, mas ele está muito consciente disso, que essa parte da vivência dele quarentenado o prejudicou muito. Né? Mas a gente está muito firme. Né? O Ruiter é um grande atleta. Ele teve várias medalhas no Parapan. Né? A gente tem trabalhado, porque o Ruiter é um atleta de alto nível. Né? Ele já participou de 2 Paralimpíadas, de vários mundiais. E a gente vai continuar o trabalho até Paris. Né? Isso já está combinado depois do Japão. Né? Então, eu vou dizer para vocês um pouco que o psicólogo do esporte, né, o psicólogo que trabalha com atletas como eu trabalho com vários atletas, tá? Não só de natação. Eu estou fazendo esse trabalho bem focado com os atletas de natação, porque eles me procuraram para esse fim. Né? A Carolina já conhecia o EMDR, porque a mãe dela é supervisora de EMDR, e ela me procurou para fazer esse trabalho aqui em São Paulo. Ela mora aqui em São Paulo hoje, né? Então, a gente começou a trabalhar principalmente a manutenção da atenção e da concentração, em primeiro lugar, né? A memória de todas as situações positivas que eles viveram dentro do contexto de todas as provas de esporte, né? A memória fotográfica, inclusive, porque a Carolina, eu tive uma dificuldade muito grande inicial de trabalhar com ela, porque eu tinha trabalhado uma vez com um paciente que tinha problema visual, mas o problema visual não era tão grave quanto é o da Carolina, né? Então, no início eu tive que estudar bastante para poder ver como eu iria adentrar o mundo interno da Carolina, né? Porque ela não enxerga. Então, eu não posso trabalhar com o MDR com os estímulos visuais, porque é contraindicado. Né? Então, todo o trabalho com a Carolina foi feito com o aparelho tátil, né? Que é um aparelho... Amanhã ela vai postar um material no Instagram dela, mostrando um pouco esses aparelhos, né? E foi um trabalho muito bom, porque ela se adaptou muito bem ao aparelho tátil e a gente conseguiu trazer cada dia um ganho diferente, né? Então, o foco e a concentração e a atenção foram realmente o ponto de partida do nosso trabalho, né? Trabalhar a atenção e concentração de uma pessoa que tem deficiência visual é bem complicado, né? Porque ela tem que fazer todo o processo interno para ela mecanizar e colocar aquilo em memória implícita para utilizar na hora que fosse necessário, né? Então, a gente trabalhou posteriormente uma diminuição da tensão e o alívio, né? A ansiedade esportiva, porque, gente, vocês não imaginam, a Carolina ganhou 50 metros livre com um tempo muito bom, que ela bateu o recorde paralímpico. Depois daquele tempo, ela ficou extremamente agitada, porque eu disse para ela, se você ganhar alguma prova, nós precisamos conversar depois dela. Por quê? Porque é assim, um excesso de pessoas procurando, jornalista, muitas pessoas procurando, e isso gera um estresse muito grande. E no dia seguinte ela tinha os 100 metros livres e em seguida ela tinha um revezamento 4x100. Então, ela me ligou depois da prova de 50 metros livres e disse, olha, tô pilhada. Eu digo, então vamos fazer um trabalho com o MDR para você poder conseguir ter um autocontrole e você poder seguir em frente com esse movimento que é tão positivo, né?
A gente sabe, eu sei hoje, né, com toda a minha experiência, a experiência de 15 anos fazendo sessões de MDR, que eu consigo trabalhar com o paciente a dificuldade dele, trazendo de volta as situações onde ele não conseguiu ter uma superação dessas dificuldades e ele consegue, de uma certa forma, reprocessar e ativar positivamente novas formas. Né? Isso aconteceu com os 2 atletas na performance. Cada um deles tinha várias situações de performances que precisavam ser trabalhadas tecnicamente, que isso quem iria fazer o técnico deles, né? Mas que psicologicamente eles eram afetados, porque quando eles pensavam, por exemplo, a Carolina na saída dos 50 metros, vocês não têm noção que ela melhorou com esse nosso trabalho, né? Por quê? Porque tinha um trauma lá de trás da infância, né? Quando a Carolina começou a nadar, ela era muito pequena e ela, de uma certa forma, começou a nadar com vários técnicos, né? Isso deu a ela um grande aprendizado. Mas algumas situações dentro da natação, a retenção da memória dela em relação aos movimentos, em relação aos fundamentos, não eram bons. Então, você imagine a Carolina, quando nós começamos a trabalhar, ela tinha 32 anos, 33, e ela já tinha todo esse mecanismo já em memória implícita. Entrou na água, vai embora, né? Nem pensa, tá? E eu, de uma certa forma, tinha que mudar isso, porque o fundamento não estava bom. Tinha que mudar primeiro o movimento psicológico para ajudar o técnico e o preparador físico na outra parte, né? E eu lembro muito bem quando nós trabalhamos essa situação, o quanto para ela foi importante perceber que ela podia mudar aquilo, né? E a gente ficou bastante feliz, porque, vou dizer para vocês, com a Carolina, muitas coisas eu não tinha segurança de que ia dar certo. E assim, por ter dado muito certo, né? Eu não tenho dúvida que o fator psicológico na vida da Carolina, no Paralímpico, ajudou muito. Eu não tenho nenhuma dúvida, mas nenhuma dúvida mesmo. A Carolina foi muito bem preparada, técnica e fisicamente. Tá? Como eu falei para vocês no início, ela tem uma baita de uma equipe por trás dela. O Comitê Paralímpico, né, dá uma consistência à equipe de treinamento muito grande e a gente fica muito feliz por isso, mas a parte psicológica ela foi muito legal. Eu comecei com o técnico da Carolina, logo no início do nosso trabalho, né, explicando para ele o que era o MDR, que ele não conhecia, né, a gente teve que levar esse trabalho para ele, porque dentro do Centro Paralímpico tem psicólogos, né, mas a Carolina optou para fazer o trabalho comigo. É fato que muitas vezes ela começou como psicólogo do Centro Paralímpico também, né, que é um colega que a ajudou também algumas vezes, mas a gente fez um trabalho também de estabelecer ou melhorar a confiança, o autocontrole e o autoconhecimento, né? Então, uma coisa que é muito importante é a gente procurar ver as metas do nosso atleta, né? Até onde ele vai chegar, a curto, a médio e a longo prazo. Olha, gente, nós tivemos um problema muito sério que foi essa pandemia. Né? Tanto o Rui quanto a Carolina, eles ficaram extremamente prejudicados por conta dessa pandemia. Por quê? Eu lembro que o Rui me contou que ele treinou na piscina de um amigo que disponibilizava a piscina para ele treinar, que ele estava lá no interior de Minas Gerais, que é onde mora a família dele. Então, a Carolina também foi para o interior de São Paulo para fazer pequenos treinamentos, nada com o porte que eles fazem aqui. Então, a gente tem que ver, né, o quanto isso é importante e o quanto a gente vai pensar em relação também aos traumas, né? Os traumas, gente, eu gosto muito de falar de trauma, tá? Porque eu sou um especialista na área de traumas, né? Há muitos anos eu trabalho com traumas, com estresse pós-traumático, né? E isso me deixa bastante segura, né? Dentro do trabalho que eu realizo, né? Então,
É muito importante a gente pensar que no esporte, né, os traumas, normalmente, eles são as causas dos problemas de desempenho. E os traumas, gente, eles podem estar sendo observados por nós por bloqueios de desempenho, por ansiedade, né, incluindo muitas coisas importantes, incluindo as lesões, incluindo as falhas, incluindo as humilhações. Eu tive um outro atleta paralímpico, que ele não está desculpa, um atleta que também trabalhou nessa preparação paralímpica há alguns anos atrás. Era um atleta muito, muito novinho, e ele tinha também uma deficiência, não tinha o membro esquerdo, o antebraço esquerdo, como o Ruther. E esse atleta, ele foi alvo de muitos bullying na escola. Ele foi alvo de muitas chacotas na escola. E assim, quando você se depara com essas coisas, essas falhas, essas humilhações esportivas, a gente tem que pensar no que fazer em relação a isso, né? Às vezes, um fracasso em uma competição pode gerar traumas intensos, que a pessoa perde a confiança em si próprio. E isso é uma coisa que aparece muito fortemente, né? Que pode perdurar por uma vida, entenderam? Então, a gente colocar uma ênfase muito grande no desempenho esportivo em relação à identidade do atleta é uma coisa muito profunda, né? Por quê? Porque se o trauma não for tratado, o atleta, de uma maneira geral, carrega com ele esse peso, e muitas vezes ele não consegue modificar esse modelo mental para ele poder ter uma apresentação mais digna dele próprio. E a gente fica pensando, né, como os atletas se preparam, né, para isso. Eu vou falar um pouquinho para vocês, porque eu gosto muito, e vou dar inclusive um nome de um livro para vocês lerem, que é muito legal. Eu tenho ele aqui comigo, né? Eu gosto muito de alguns autores que estudam bastante essa parte de trauma, e alguns deles fazem uma associação do trauma esportivo também. Um deles é o Van der Kolk. Ele é um especialista na área de traumas psicológicos, né? E ele diz o seguinte, que depois de um trauma, o mundo é vivenciado com um sistema nervoso diferente pela pessoa que sofreu o trauma, diferente, dotado de uma percepção alterada do risco e da segurança. Quando eu vi a Carolina lá dar a última prova dela, os 100 metros peito, que no passado era a prova de base dela e hoje já não é mais. Tá? Hoje a prova de base, a prova segura da Carolina é os 50 metros livres, né? Quando eu a vi nadando os 100 metros peito, eu disse, ela tá bem. Porque ela, realmente a gente percebeu que a entrada dela na água foi diferente, né? Então, o próprio Van der Kolk diz que quando a gente tenta ajudar vítimas de um trauma cuja a neurocepção está defeituosa, né, o nosso cérebro, diante do trauma, ele pode ter reações extremamente difíceis, né? O grande obstáculo do atleta consiste em encontrar meios de configurar a fisiologia do próprio atleta. Olha que coisa mais interessante. De modo que os mecanismos de sobrevivência deixem de trabalhar contra elas. Olha só que loucura isso. Então, isso se torna necessário reagir ao perigo de uma forma apropriada, mas, sobretudo, para a pessoa recuperar a capacidade de que ele pode sentir segurança, relaxamento e reciprocidade. Né? Então, eu queria trazer para vocês o nome de um livro do Peter Levine. Esse livro chama Despertar do Tigre. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Esse livro ele é espetacular. Despertar do Tigre, do Peter Levine, né? Ele fala bastante sobre isso e fala principalmente que para a gente compreender o que acontece aos atletas que se debatem nas garras
de problemas repetidos de performance no esporte, a gente tem que pensar no reino animal. Ele faz uma analogia, né, do estresse gerado pelo predador. Eu acho bárbara essa analogia que ele faz, né? Ele diz que o estresse gerado pelo predador é muito similar aos problemas repetitivos de performance, sejam dentro da função do sistema de mecanismo inato de sobrevivência do nosso atleta, né? Então, o Peter Levine, ele traz que a maioria desses problemas no esporte são resultados do atleta repetidamente ficar preso na última opção de sobrevivência. Quais são as opções de sobrevivência que o atleta tem? Né? Luta, yes. Fuga e congelamento, né? E eu, um dia antes da Carolina e do Rui iniciarem o campeonato paralímpico, eu mandei uma mensagem de vídeo para eles, dizendo: não esqueçam, o sprint final, ele tem que ser em cima do sistema de luta do seu cérebro, né? E isso foi uma coisa muito importante, porque eles falam pra gente, né, que eles pensaram nisso. Isso é muito legal, né? De acordo com o Peter Levine, gente, o nosso cérebro, ele é pensante e ele é crítico muitas vezes em relação à nossa habilidade inerente de agir, de forma, né, a salvar a nossa relação com a nossa habilidade, né, de confrontar com a situação de ameaça à vida. Então, a gente tem que pensar de uma maneira mais racional, porque essa questão da sobrevivência, ela é muito importante, né? Ela é muito importante por quê? Porque se a gente usa a estratégia de sobrevivência, o que é que acontece? Quando a gente é confrontado com uma situação de ameaça, a gente pode ficar confuso, né? E se sobrepor aos instintos de sobrevivência, né? E a maior forma de um atleta ativar o sistema interno é em cima do congelamento, quando ele sofre um trauma, né? E tem aí um mito que é muito grave, na minha opinião, que é o mito de que o congelamento é um sinal de fraqueza, tá? Tem um mito que o congelamento é um sinal de fraqueza, é um sinal de covardia, né? Então, os atletas que eu já tratei, eles dizem, né, que é muito interessante como, se a pessoa vence, ele tem um movimento muito grande de fazer coisas positivas. Mas se a pessoa perde, o que é que ele faz? Ele já ativa aquele processo que pode levá-lo à imobilidade, ao congelamento. E é muito interessante, né? Eu atendi alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, um atleta homem de voleibol, que ele tinha uma deficiência muito grande na recepção do saque. Então, ele dizia para mim: Ana Lúcia, quando eu fico na posição de recepção, eu congelo. E aí, normalmente, a minha performance é ruim e eu erro. Então, nós trabalhamos em cima disso. E é muito curioso, gente, como MDR a gente consegue tirar essa parte mais emocional do trauma. Que o que é que a gente entende dentro da rede de memória do MDR? Nós entendemos que quando uma pessoa sofre um trauma esportivo, seja ele qual for, de performance, seja ele de contusão e etc., né? Ou de fracasso até, né? Eu fiz um movimento muito grande com alguns atletas que eu atendi há alguns anos atrás, que perderam um jogo quase ganho de final no voleibol, e eles tinham um esquema de fracasso muito ativo, né? E a gente teve que fazer um trabalho em cima disso. Por quê? Porque realmente o congelamento é onde mora o trauma, para o atleta principalmente, tá? Para o ser humano, de uma maneira geral, nós temos formas diferentes de
de enfrentar o trauma, vamos dizer assim, tá? Existem pessoas que congelam, existem pessoas que lutam e outras que fogem, né? Então, isso varia muito. Mas o atleta, de uma maneira geral, o sistema interno que ele mais ativa quando ele tem a memória do trauma muito evidente é o sistema de congelamento, né? Agora, eu li uma coisa super interessante no artigo científico, até para fazer essa live de hoje, que os maiores atletas do mundo, eles são sintonizados com suas raízes instintivas. Eles têm um instinto natural, que é peculiar de cada um deles, que eles ativam, eles citam o Federer, eles citam outros atletas do tênis nesse artigo científico que eu li. Então, esse instinto, ele já é algo que foi, que a pessoa já nasce com ele, mas que ele é desenvolvido dentro de um patamar onde a pessoa vai se treinando de uma maneira ou de outra. Hoje, uma paciente minha me parabenizou por conta da... vou passar para a Carol esses parabéns, né? Por conta da excelente performance da Carolina. E ela me disse assim: Ana Lúcia, é impressionante como essa moça é focada. Cada vez que ela entrava no bloco, a gente percebia que ela estava focada naquilo que ela ia fazer. Então, isso foi realmente, eu acho que a Carol ela já vem sendo trabalhada há muito mais tempo do que o Ruiter, né? Hoje eu acho o Ruiter, a gente ainda tem um trabalho para fazer nesse sentido, mas com a Carol eu fiz uma coisa bastante importante, que era um mapeamento de tudo o que ela fazia de positivo por causa da deficiência visual dela. Então, esse trabalho, né, com mapas mentais em relação a toda a performance dela foi muito legal, eu acho, sabe? Que eu consegui perceber que ela estava respondendo junto com o MDR. E a gente está muito contente, porque foi um trabalho que deu certo, né? Quando a gente fala de trauma, gente, aparece uma coisa que para mim é muito grave. Porque eu já vi muitos atletas numa situação de trauma, ao invés de reagirem ao trauma, eles, de uma certa forma, se entregam. Por exemplo, começam a usar medicações. E essas medicações usadas, elas normalmente têm um efeito, que é um efeito para o atleta positivo, mas que ao longo do tempo pode causar problemas, né? Dentre as medicações que eu pesquisei, que são mais usadas por atletas quando eles estão num movimento de trauma, são os antipsicóticos, tá? Os antidepressivos e os ansiolíticos. Então, são 3 categorias de medicações bastante graves, né? Se a gente diz... Eu brinco muito com meus pacientes que eu digo, olha, um cérebro que sofre é um cérebro que pode ficar doente. Então, cuide do seu cérebro, né? Na hora que você cuida do seu cérebro, você consegue entender o que você está fazendo por você mesmo. Então, isso é algo muito importante, porque as pessoas não se dão conta disso, né? As pessoas não se dão conta de quando há uma necessidade, né, de olhar para frente e ver o quanto é importante o cuidado com o cérebro, o cuidado com o emocional, a pessoa tem uma visão muito ampla, né? A Carol hoje de madrugada, ela me disse, olha, eu nunca me senti tão tranquila em toda a minha vida para nadar. Eu estava ali fazendo aquilo que eu queria fazer. Então, assim, ela teve momentos, obviamente, de ansiedade, que é óbvio que antecedem as provas, mas que quando ela foi nadar, essa frase dela eu acho fantástica, né? Ela disse assim para mim, parecia que eu já tinha feito aquela prova outra vez, antes, né? Então, tudo isso é fruto do nosso trabalho, né? Um trabalho bem delineado, tá? A gente vai estar escrevendo um artigo científico sobre esse trabalho que foi realizado, né? Porque, afinal de contas, a Carol se torna a primeira mulher paralímpica da natação a ganhar 3 medalhas de ouro em uma só edição. E a gente fica muito contente por isso, porque a gente sabe o quanto esse trabalho foi importante na vida dela, né?
Aí a gente vai falar sobre os problemas repetitivos de performance no esporte, né? E também como atleta, como pessoa, tá? Por quê? Porque o atleta é além da performance dele, né? Uma característica, gente, que distingue os grandes técnicos é que eles desenvolvem uma forte relação saudável, uma relação bastante próxima com os seus atletas, tá? E esses técnicos que eu admiro, eles, tem vários no Brasil que eu admiro, na natação eu admiro assim, o número 1 para mim é o Léo Tomazello. Ele é um técnico muito quieto, muito observador, mas um cara que na hora que ele se coloca, ele vai lá no ponto, né? E assim, dentro do trabalho que eu fiz, muitas vezes eu chegava nas sessões e perguntava para a Carolina, o que é que hoje não deu certo para a gente trabalhar? Olha, minha saída ainda, a gente trabalhou essa saída dela muitas vezes com a terapia MDR, para que ela pudesse mecanizar o movimento, para que ela pudesse fazer coisas importantes e ter um... Porque, gente, vocês não têm noção. A melhora dela na saída, os segundos que ela melhorou, obviamente que interferem diretamente no final da prova, né? Outra coisa que a gente trabalhou muito com a Carolina foi o nado bloqueado. Vocês sabem que os 50 metros livres é um nado muito rápido, né? É um nado muito rápido e eu na nossa live, né, que nós vamos fazer no Zoom, tá? Eu vou convidar todos vocês, eu vou fazer no Zoom com a Carolina, eu vou conversar com ela como foi o nado bloqueado, né? Porque o nado bloqueado a Carolina não fazia antes de ir para o Paralímpico, né? Dos 50 metros livres. E ela teve que adaptar o cérebro dela para fazer o bloqueio da respiração durante todo o movimento dos 50 metros livres. Porque o nado bloqueado que eles chamam na natação é você nadar os 50 metros livres por debaixo d'água, né? Então, sem sair fazer a imersão da respiração. Então, é muito difícil isso, mas que com treinamento, tanto é que ela nadou bloqueado. Foi espetacular os 50 metros livres dela, né? A gente ficou bastante contente porque ela fez exatamente o que tinha que fazer. E na hora que o atleta faz exatamente o que tinha que fazer, obviamente que ele consegue uma boa performance. Mas eu estava falando da importância dos técnicos verem o atleta como pessoa, né? E a gente como psicólogo também. E uma das coisas que é muito importante dentro do setting terapêutico de um atleta paralímpico é a gente também tratar os traumas que foram evidenciados na infância. Na semana passada eu trouxe uma live, quem não assistiu, eu convido a assistir, que foi, eu falei sobre as experiências adversas na infância, o quanto elas interferem diretamente em doenças a longo prazo, e trouxe um estudo americano, que é um estudo bastante conhecido, que é o estudo ACEs, para que a gente pudesse evidenciar essas experiências como sendo realmente fatores importantes de traumas. Com os atletas, gente, não acontece diferente. O que os atletas vivem na infância e na adolescência é muito importante, né? Eu lembro muito, e eu posso falar sobre o Ruiter, porque, tanto sobre o Ruiter como a Carolina, porque eles me dão essa condição de falar sobre eles, obviamente não sobre as coisas mais íntimas, mas a gente pode falar. E tem uma coisa da deficiência do Ruiter que toda vez que eu falo eu choro, e talvez eu vou chorar agora, tá? Ele conta que quando ele nasceu, eu vou chorar. O pai dele estava lá, o pai e a mãe, né? A mãe teve o bebê e o médico chega junto do pai e disse, olha, temos um problema. Aí o pai ficou assustado, né? E aí o médico diz para ele, para o pai do Ruiter, temos um problema, o seu filho nasceu sem o antebraço. E aí o pai dele olha para ele e disse, isso não é problema, nós vamos ensinar ele a viver sem esse antebraço. Olha que coisa linda, gente. E eles ensinaram. O Ruiter é um grande homem,
tá? É um grande homem, é um grande pai, é um grande atleta. Isso é família, né? O ser humano tem a família por trás. Chorei já, tá? Todas as vezes que eu falo sobre isso eu choro. E nunca falo muito, tá? Mas essa atitude do pai dele é uma atitude maravilhosa, né? É uma atitude de quem acolhe, é uma atitude de quem quer cuidar. Então isso é uma coisa muito linda, tá? E eu digo para vocês uma coisa, a sustentação do atleta também é um núcleo familiar. A sustentação do atleta também é reprocessar as experiências adversas que ele vive na infância. E quando o atleta se depara com técnicos que são muito grosseiros, com técnicos que são muito... Eu tenho uma atleta que eu já tratei que ela saiu do clube que ela treinava porque o técnico era uma pessoa muito grosseira. Isso pode entrar na rede de memória como sendo um trauma que pode interferir diretamente na performance do atleta, né? Então eu queria falar um pouco sobre a Carolina, que hoje nós estamos reverenciando a performance dela no Paralímpico, porque ela conseguiu um grande feito, né? Ela nadou os 50 metros livres para recorde paralímpico, ela nadou os 100 metros peito para recorde paralímpico, nadou os 100 metros costas, ganhou medalha de ouro, ganhou a medalha de bronze já nem me lembro mais, no nado costas, e no revezamento ela tirou uma medalha de prata, nadando na final com 2 homens. Né? Ela foi uma guerreira, então assim, a gente tem que reverenciar o trabalho que ela fez. O que eu gostaria de destacar no trabalho de performance da Carol? Né? A Carol, ela foi uma atleta que até os 32 anos ela nadou com os nadadores que não tinham deficiência. Então a Carol aprendeu a se blindar de algumas coisas para poder enfrentar isso. Acreditem vocês, gente, que a Carolina, ela nadou uma vez em mar aberto. Uma vez não, ela nadou várias, que eu vi uma vez, né? E para mim era uma coisa terrível aquilo, porque eu fui lá no Rio de Janeiro vê-la nadar e ela estava ali na porta para entrar no mar, e aí a guia da natação diz assim: venham cá para as atletas chegam próximas e a guia diz assim: agora eu vou dar para vocês todas as instruções que vocês precisam usar para fazer esse nado. Aí eu disse assim, meu Deus do céu, o que é que ela vai dizer? Eu agoniadíssima, eu estava ali, né? E aí ela diz assim: vocês vão aqui em frente, vocês entram no mar e vão em frente. Vocês vão ver lá dentro uma bandeira azul. Ok? Aí eu pergunto para Carol: Carol, tu enxerga a bandeira azul? Ela fala assim: claro que não. Claro que eu não enxergo. Aí eu disse: meu Deus. Aí a moça continua: agora vocês vão virar na bandeira azul à esquerda e vocês vão ver o pão de açúcar ali na frente. Aí eu pergunto para Carol: Carol, pelo menos o pão de açúcar tu consegue enxergar? Ela disse: de jeito nenhum. Aí é que eu não enxergo mesmo. Eu disse: como é que essa menina vai nadar nesse mar? Aí eu perguntei para ela: como é que você vai nadar nesse mar? Ela disse: deixa comigo. Ela tirou em segundo lugar nessa prova. E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque a família toda torcendo é uma loucura, né? E eu torci a altura lá nessa travessia de mar aberto da Carolina. E ela ia saindo pelo lado errado. E eu gritava: Carol, é aqui, Carol! E ela veio, ela disse, por causa da minha voz que ela ouviu, né? Então, a Carolina, gente, ela teve muitas experiências, ela vai contar algumas pra gente. Eu vou montar uma live linda com ela, tá? Eu vou montar uma live linda com ela, porque nós combinamos isso antes do Paralímpico, tá? E eu disse a ela: não quero logo que você voltar. Eu quero, depois que passar todo o auê, a gente vai sentar e vai montar uma live bonita para você contar a tua história. Né? Contar uma história de superação. Tô super emocionada.
contar uma história de sair do marasmo, de dizer eu sou uma pessoa deficiente. A Carolina fez da deficiência um brilho na vida dela. Acreditem vocês nisso, né? E a gente acredita nisso porque a gente vê. O Ruiter fez da deficiência um brilho na vida dele, né? O Ruiter é um rapaz que ele diz assim para mim, nem como homem hoje, né? Por quê? Porque ele assumiu aquela coisa muito forte de que a deficiência não toma conta dele. Então, para nós, para mim, para a Carolina, para o Ruiter, para o Léo e para toda a equipe técnica que acompanhou a Carol e o Ruiter nessa Paralimpíada, é um momento de muita emoção, porque a gente traz muitas coisas importantes como lição, né? Ontem eu disse a Carolina, né? Eu agradeci a ela porque nesses quase 3 anos de trabalho com ela, eu aprendi muitas coisas, né? Principalmente convivendo no Centro Paralímpico, gente, porque eu atendi a Carolina várias vezes lá no Centro Paralímpico e a gente vê o quanto esses atletas, né? Eu dou uma reverência muito grande ao Daniel Dias, que se despediu ontem do Paralímpico, né? Que é o maior atleta de Paralímpico do Brasil, né? Que é um cara que tem muitas medalhas de ouro, muitas medalhas de prata e muitas medalhas de bronze. É quando a gente vê aquele cenário que a gente convive com eles lá, né? E eu lembro um dia que eu estava lá no Paralímpico, lá no Centro Olímpico, e eu vinha andando, porque eu ia atender Carolina lá no local onde ela estava hospedada, e atrás vinham 3 deles, né? E eles diziam assim, quem me dera essa psicóloga me atender também, sabe? Eles falando, brincando, depois eles se juntaram a mim, e eles disseram, né? Nossa, como é legal essa coisa da gente ver que todo mundo está se cuidando, todo mundo está querendo promover uma situação de vida esportiva melhor, né? Então, para a gente finalizar, eu gostaria assim de dizer que os aspectos mais importantes para um psicólogo trabalhar que isso para mim é bastante importante, por quê? Porque a gente vê que tem coisas que a gente pode fazer e coisas que a gente não pode fazer com os atletas, né? É muito importante a gente ter o olhar do trauma. É muito importante a gente ter o olhar de que o evento perturbador, ele foi repetido várias vezes na vida do atleta e que está congelado ali, naquele cérebro, né? E a gente, é como se aquele evento perturbador fosse semelhante a um engarrafamento, tá? E não há movimento com a mesma emoção, a gente ali, as buzinas tocando, e ali está parado, você está parado. O que é que a gente faz com o MDR? Com o MDR, a gente não faz apenas uma recontagem do evento, a gente faz, às vezes, uma reexperiência do evento. Isso nos traz uma possibilidade de fazer com que aquelas emoções, aquelas sensações corporais e aquelas imagens e aqueles pensamentos, eles venham à tona, a pessoa entre em contato com aquilo e a gente vai reprocessando, né, de uma maneira natural, seguindo um protocolo, que o MDR é uma abordagem de um protocolo de 8 fases, tá? Que a gente tem que pensar, o MDR não é para o atleta médio, mas é para aquele que não pode deixar que os demônios do evento esportivo perturbador possam ficar estagnados em sua mente. Não podem deixar isso, né? É importante que a gente traga para os nossos atletas que esse trauma, ele pode ser, de uma certa forma, reprocessado. Nós temos uma experiência muito grande com esses 2 atletas, o Ruiter Silva e a Carolina Santiago, né? Eles trouxeram traumas individuais, trouxeram traumas de performance, trouxeram traumas, acreditem vocês, que traumas muito sérios em relação a como lidar com os traumas. E a gente faz todo o reprocessamento desses traumas
para poder limpar essas redes de memórias inicialmente, para depois ativar as imagens mentais do que a gente quer trabalhar em relação à performance, né? Foi fantástico, tá, gente? A Carolina Santiago, eu vou fazer uma conversa com um oftalmologista para eu entender clinicamente como a gente conseguiu esse feito, porque ela me diz, o que nós trabalhamos eu fiz. Né? E a gente fez um trabalho bem sedimentado com imagens mentais das provas que ela ia trabalhar. Então eu fiquei muito feliz porque ela conseguiu replicar isso e o trabalho com o MDR foi fundamental, né? Porque a gente fez fazendo um experimento, né? Para ver até que ponto ela conseguia ativar na memória implícita essas questões, né? E, por exemplo, o nado bloqueado, a gente tem certeza que hoje está em memória implícita. Ela já não pensa, eu vou bloquear. Ela entra na água e bloqueia. Então, isso é muito importante para nós, porque a gente sabe que isso é capaz de acontecer. Então, eu queria deixar para vocês aqui um grande recado, né? Nós vamos montar um curso de MDR Esportes. Não é porque a Carolina venceu 3 medalhas no Paralímpico, mas é porque eu acredito na psicologia do esporte. Eu acredito porque eu fui atleta, eu acredito porque eu tive traumas no esporte, principalmente traumas físicos. Esses traumas físicos eu carreguei ele por uma vida inteira. Hoje eu tenho 2 próteses nos joelhos. E a gente sabe quantos traumas são nocivos na vida da gente, né? Graças ao MDR eu superei esses traumas. E eu quero que todos os atletas do nosso Brasil, né, ganhem medalhas como a Carolina ganhou e façam essa nação feliz como a Carolina fez. Né? Porque hoje eu recebi inúmeras mensagens, porque eu tenho publicado bastante coisas da Carolina, eu recebi assim centenas de mensagens parabenizando por conta das vitórias da Carolina. Né? E eu aqui, de antemão, diante de vocês, queria novamente parabenizar a Carolina e o Ruiter pelo grande Paralímpico que eles fizeram, né, pelo grande esforço que eles fizeram durante 3 anos trabalhando para essa Paralimpíada, e dizer para vocês, Carolina Santiago e Ruiter Silva estarão em Paris e eu estarei lá com eles, tá? É muito importante a gente assegurar isso, e eu já tenho certeza deles, que eles me falaram isso, que eles estarão em Paris e vão atrás de medalha novamente. E nós vamos trabalhar com essa terapia magnífica, que é a terapia de MDR, para a gente poder... A Renata, minha filha, está dizendo que ela também vai estar lá. A Renata está juntando 10 reais por dia para ir para Paris, tá? Ela disse que até lá ela vai ter o dinheiro para ir para Paris. Muito bom, Rê. Gente, eu não teria toda a experiência que eu tenho, eu não teria a oportunidade que eu tenho. Hoje eu estou aqui no meu consultório a essa hora da noite ainda, se eu não tivesse uma família maravilhosa, um marido que me apoia, né, filhas que me apoiam. Né? Hoje eu precisei, traduz uma coisa de inglês, faz isso, e a gente precisa ter esse suporte, né? Os atletas também precisam ter esse suporte, né? Então, eu queria agradecer a vocês pela presença de vocês hoje. Nós estamos encerrando o nosso tempo com muita tristeza, porque eu adoro estar aqui, mas eu estarei com a Carolina possivelmente no comecinho de outubro, e eu vou convidar todos vocês para essa live, que vai ser no Zoom, tá? A gente vai fazer uma inscrição, inclusive, para a live, ok? E queria agradecer a vocês por estarem aqui comigo nesse momento, onde a gente dividiu um pouco da nossa experiência com o MDR nos esportes. Né? E mais uma vez, mandar um beijo grande para a Carolina, para o Rui e para o Léo Tomazello, que eu sou grande fã dele, tá bom? Um beijo grande e tchau, tchau, tá?